Até hoje, considerando o domingo também, nós tínhamos duas grandes, digamos, manobras políticas. Estou falando isso sem conotação negativa, ok? A aprovação de uma anistia, não se sabe muito bem o tamanho dela, mas caminhava-se para isso. E a PEC da blindagem, ou da bandidagem, como vocês quiserem tratar, fica a critério de cada um. E aí tivemos um domingo de manifestações e hoje mais sanções do governo americano. E aí, como é que essas duas propostas políticas interagem, caminham ou não caminham, em que direção? Confira na reportagem de Luciana Amaral. No Senado, a ideia é rejeitar a proposta que aumenta as proteções jurídicas a parlamentares. A matéria é o primeiro item da reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, marcada para a próxima quarta-feira. O relator, Alessandro Vieira, afirmou ter pelo menos 51 senadores contra a PEC. Na nossa visão, essa PEC é absolutamente imprestável. Não há nada nela que permita um aproveitamento ou que faça sentido para a sociedade. Ainda assim, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, não descarta apresentar um texto alternativo para salvar a ampliação da imunidade parlamentar para crimes de opinião. Já na Câmara, a anistia total aos envolvidos na trama golpista perde força e se impõe à vontade do Centrão de somente reduzir as penas aplicadas aos condenados, sem mexer na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator, deputado Paulinho da Força, já chama o texto de PL da dosimetria. Ele conta com o apoio do ex-presidente Michel Temer nas articulações para convencer as bancadas dos partidos. Isto deve vir como digamos, um diálogo entre os poderes do Estado, inclusive com o Supremo. Paulinho quer votar o projeto ainda nesta semana, mas a oposição não gosta da ideia de recuar da anistia e busca ganhar tempo diante do desgaste popular da pauta. O líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcante, visitou Jair Bolsonaro em prisão domiciliar e disse que não cabe ao Congresso reduzir penas. Para nós, nesse momento, só resta uma pauta, é o que o presidente fala, é buscarmos votar anistia para fazer justiça a todos os injustiçados. O PT também quer adiar a votação da anistia. Nós consideramos inaceitável qualquer manutenção de discussão sobre anistia e revisão de penas. O Planalto quer aproveitar o impulso dos protestos e a resistência a essas chamadas pautas tóxicas para aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil ainda neste mês, o que antes parecia improvável. A votação tem o apoio do presidente da Câmara, isso dias depois de colocar em votação no plenário a PEC da blindagem e a urgência da anistia. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do imposto de renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entregas à sociedade. Cris, independentemente do elenco de questões importantes que o presidente da Câmara acabou no finalzinho da reportagem da Luciana Amaral de enumerar, independentemente disso, para quem olha o jogo político brasileiro e leva em consideração o contexto que vai se alterando, como eu tentei dizer no começo, praticamente em ritmos de 24 a 48 horas. A gente tem contextos políticos muito voláteis. Quais grupos políticos você, que é observador muito detalhado da cena brasileira, Cris, vê hoje se afirmando? Olha, eu acho que a gente estava num impasse na Câmara de Deputados. Você tinha a oposição querendo colocar o projeto de anistia, você tem um grupo, evidentemente, grande na Câmara de Deputados, muito incomodado com investigações que estão chegando sobre a base parlamentar, pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o uso de emendas parlamentares, o incômodo também sobre o ativismo judicial maior, e saiu essa PEC da blindagem, ou usar o termo que você quiser, como você colocou, William. Então, no fundo, a atuação do presidente da Câmara, Hugo Mota, que saiu muito desgastado, pelo menos tirar esse impasse da pauta. Aprova para tentar virar a página, porque ele tem cozinhando e pagando um desgaste político muito grande. Acho que ele tem o papel da liderança do Hugo Mota, ele tem
paga um preço para a maneira que ele tem conduzido a Câmara. Então, acredito eu que parte do esforço do Gumota é tentar colocar outra pauta, porque ele se desgastou muito ao longo desse processo. Quais grupos se sobressaem? Eu acredito que, mesmo com a manifestação de fim de semana, indas e vindas, ainda assim, não é, William? Podíamos já dizer que era muito difícil você ter um projeto de anistia ampla sendo aprovado nas duas casas, precisamente porque o Supremo Tribunal Federal já adiantou que não seria visto como constitucional. Então, mesmo que saísse um projeto da Câmara, dificilmente teria apoio no Senado. Também já sabíamos de que o apoio de uma PEC da blindagem tinha mais apoio na Câmara e menos no Senado, porque o Senado não depende tanto de emendas parlamentares, não está sofrendo tanto com a linha investigativa e é mais sensível para a opinião pública mais ampla. Então, houve enormes manifestações esse fim de semana e o desgaste político para os parlamentares na Câmara ficou evidente. Então, está tendo um ressentimento perante todos esses parlamentares que agora pagam um preço sem nenhum ganho. Então, eu diria que é um desgaste mais amplo, particularmente na Câmara, que a gente está enxergando nas últimas semanas. E o impasse sobre a anistia permanece, né? Daniel, a gente constata um grande número de operadores políticos nesse momento. Se a gente considerar os chefes de partidos do chamado Centrão, se a gente considerar, por exemplo, o papel novo, de repente aparece um novo papel nisso, que é o relator da questão da anistia / dosimetria, que é o deputado Paulinho da Força. Não que ele seja novo, pelo contrário, ele está aí há muitas décadas. Isso que eu ia te dizer. Não, o que eu quero dizer é um novo papel criado aí, há um novo personagem que surge rápido, e não sei se vai embora rápido também, mas surge rápido. Tem outro personagem que é nem um pouco novo nessa história, por exemplo, Michel Temer. E o que ele significa em termos de possibilidade de acomodação, talvez seja a palavra mais capaz de capturar tudo que está envolvido ali. E a gente tem Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos fazendo o que estão fazendo, agora denunciados pela PGR. A gente percebe um clima. Nessa volatilidade, Daniel, é possível identificar quem está levando o quê para onde? William, acho que você é muito feliz ao escolher a palavra volatilidade, porque não dá para a gente dizer que porque a esquerda conseguiu voltar para as ruas com força ontem, domingo, vai conseguir alterar definitivamente a pauta. E isso tem sido muito volátil aqui em Brasília. Uma semana acaba sendo completamente diferente da outra. O que a gente pode dizer seguramente é que a PEC da blindagem foi um enorme erro político, principalmente porque ela propiciou o que há muito tempo não se via, que era furar a bolha num país muito polarizado. Tem gente de direita criticando, tem gente de esquerda odiando. Isso furou a bolha. E o grande erro da oposição da direita foi ter associado tão fortemente a PEC da blindagem com a anistia. Porque a PEC da blindagem era uma espécie de primeiro passo a partir do qual parlamentares, uma vez com essa quase imunidade, né, que representa precisar de aval prévio de seus pares para responder a um processo criminal, essa imunidade os permitiria votar com mais tranquilidade a anistia, dar os votos suficientes para aprovar um projeto que desagrada o Supremo e que ficaria sem instrumentos para retaliar esses parlamentares. Tudo isso provocou uma indignação tal que eu dizia hoje o seguinte: Eduardo Bolsonaro e Donald Trump conseguiram a proeza, o feito de devolver à esquerda brasileira a bandeira do Brasil. O Gumota e o Centrão conseguiram a proeza de devolver as ruas. Tudo isso é muito volátil, mas hoje, segunda-feira, certamente temos um Supremo um pouco mais legitimado e um pouco mais fortalecido do que era no sábado, antes das manifestações. E uma esquerda, e um governo, e um PT que tomou para si de volta a pauta do nacionalismo, tomou a pauta da ética, a pauta anticorrupção, e não estou nem entrando em juízo de valor, não estou entrando no mérito se pode ou se não pode, mas reivindica para si o que era uma pauta da direita exclusivamente.
Sim, tá, você ia falar? Não, é interessante porque, assim, hoje, durante o dia, conversando com cientistas políticos e tal, né, tinha pergunta assim, é a esquerda que acerta ou é a direita que erra, né? O quanto o enfraquecimento da direita é o fortalecimento da esquerda, que é esse paradoxo que o Daniel acabou de dizer. A volatilidade é que vai explicar o quanto a esquerda realmente está se fortalecendo. Mas, assim, amadorismo, despreparo, atropelo da direita brasileira, a preocupação é se é reversível esse quadro que a gente está vendo de atuação e de desconexão deles, tanto com a realidade, de não conseguir ter a sensibilidade das ruas. O Hugo Mota, hoje, no evento mais cedo, em que ele fala a gente precisa se livrar de pautas tóxicas, ele parecia alguém que não fez parte do que aconteceu semana passada. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E ele falava como uma terceira parte e não como líder do movimento. Então, o que hoje, por exemplo, o mercado financeiro ficou negativo e uma ingenuidade que a gente já tratou aqui tantas vezes de já comprar a ideia de que o Lula não estava competitivo para o ano que vem. Ideia, aliás, que o Garman tantas vezes defendeu aqui no WW. Então, a mistura que a gente está vendo hoje política, o interessante é que ela não revela nada sobre o que vai ser, nem das eleições, que estão longe, mas muito menos do que vai ser o arranjo político da próxima semana. Olha, Chris Garman, a Thaís deixou uma pergunta terrível. Como diz um velho colega meu, vai se criando um ambiente terrível. Dá para saber o que vai acontecer? É isso que ela está dizendo. Não dá para saber o que vai acontecer, Cris. Assim, olha, certamente houve uma aliança, né, que se deu muito mal entre o Centrão e a direita na pauta da semana passada. Houve uma revolta da opinião pública perante essa PEC da imunidade. Agora, eu teria um pouco de cautela também para a gente projetar esse revés para a combinação, vamos dizer, deixar claro, a combinação do Centrão com a direita e um desgaste que diz algo sobre 2026. Muitas vezes eu acho que a gente fica refém de altas e baixas na aprovação do presidente Lula quando você tem fatores econômicos por trás. Deixa eu tomar um passo para trás aqui, William. Iniciou-se um ano com a aprovação do presidente Lula em 49%. Aí foi de 49% para 41% no primeiro semestre, em maio. Aí se discutiu, o presidente perdeu conexão com a opinião pública, ele perdeu o foco, a comunicação está ruim. Mas, no fundo, a razão que a queda, a grande maioria, foi aumento de preço de alimentos que pegou o pessoal de baixa renda no Nordeste. Então, foi um movimento econômico que levou à queda da aprovação do presidente. Aí, nós temos uma recuperação por causa das tarifas do Trump. Mas você vê que algumas pesquisas já mostram que o efeito de tarifa já está começando a diminuir. O que está ajudando o presidente Lula hoje é 3 meses de preço de deflação de alimentos, que levou a aprovação para 45, 46. Em outras palavras, a gente pode discutir, tem revés aqui, movimentação, revolta ali, é um ambiente volátil em Brasília, mas o que está realmente guiando a aprovação do presidente Lula, que é o pano de fundo, se a direita vai ser competitiva ou não é tanto por fatores de Brasília. Acho que tem um pouco mais de fundamento por trás desse movimento. Então, quando eu olho o que vai pautar, se a direita vai ser competitiva no ano que vem ou não, eu estou olhando muito mais renda disponível, preço de alimentos, custo de vida, se vai ter aumento de segurança ou não. Esses são os dia a dia dos fatores que impactam o eleitor mediano. O eleitor mediano não está tão seguindo Brasília tão atentamente. Então, eu acho que a direita está desarticulada, foi um erro, sim, mas eu não acho que interfere na capacidade de ter um candidato competitivo em 2026. Acho que diz muito mais a esses fatores que impactam o dia a dia do eleitor. Olha, a gente tem que terminar esse programa com o chapéu da humildade para nós, jornalistas sobretudo. O Chris, cientista político, profissional. Olha só as duas grandes conclusões desse programa, dessa edição do WW. Primeiro, a gente dá poucos passos para a estupidez de decisões tomadas por agentes políticos. Segundo, a gente fica dedicado e se esforça de fazer análises políticas em boa medida sofisticadas, e o que interessa é o bolso e o estômago, né, Cris? A gente busca grandes explicações, discursos e narrativas,
e o negócio é bem mais embaixo. É bom a gente ser humilde e aprender da realidade.